A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de Agronegócio e de Relações Agrárias e de Direito das Telecomunicações, tem a honra de apresentar o webinar A Fronteira entre Agronegócio e Telecomunicações, 5G e Perspectivas para o Futuro. Evento promovido pelas referidas comissões, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Bernardo Felipe Abraão, vice-presidente da Comissão de Agronegócio e de Relações Agrárias da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Obrigado em nome do presidente Caio, do presidente da nossa Comissão de Agronegócios, Dr. Marco Túlio, do presidente da comissão, da presidente da Comissão do Direito das Telecomunicações, doutora Melina, do vice-presidente, doutor Arnoldo. Eu, como vice-presidente da Comissão de Agronegócio, quero abrir o evento, agradecendo também a participação do Rafael Molinari Rodrigues, que é membro integrante da nossa Comissão de Agronegócios, e também dos palestrantes Mariana Vasconcelos, cofundador e CEO da AgroSmart, e do Leandro Henrique Lobo Guerra, diretor de Relações Institucionais em Brasil. O tema hoje do nosso webinar já é o 7º webinar que nós realizamos pela Comissão de Agronegócios e o primeiro juntamente com a Comissão de Direito das Telecomunicações. Então, o tema que nós vamos discutir é muito relevante para o agronegócio, né, que é a questão do 5G e as perspectivas para o futuro, a fronteira entre agronegócios e telecomunicações. Eu queria reafirmar que nosso evento está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 15, que tem como princípio proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. E a tecnologia é uma ferramenta para nós, como advogados, atuarmos também no aconselhamento, no auxílio aos nossos clientes, dentro desses objetivos, que é o que nós buscamos. Tá? Só para dar um pequeno e breve panorama, hoje no Brasil, dos produtores rurais, somente 28% têm acesso à internet, e grande parte desses produtores são grandes empresas do agro. Então, nós temos uma lacuna muito grande em relação às tecnologias, começando pela falta de acesso à internet no campo. E a nível nacional, 48% da população dos domicílios tem acesso à internet. Então, o agro está com 20 pontos percentuais de defasagem. Nós precisamos correr atrás disso, é um dos nossos objetivos também. Vou passar, então, a palavra para a presidente da Comissão de Direito das Telecomunicações, doutora Melina Soares Rodrigues, que fará a apresentação dos palestrantes e do nosso tema. Obrigado a todos. Doutora Melina, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. O Leandro Guerra, ele é diretor de Relações Institucionais da TIM, trabalha no setor de telecom já há 34 anos, ele sabe muito sobre o assunto e também sobre essa questão de parcerias de tecnologia com setores da economia e com o agronegócio. Ele vai trazer informações para a gente bem relevantes sobre o assunto. Então, vou passar a palavra para o Leandro. Obrigado, doutora Melina. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, né, feito aí pelo nosso colega Arnoldo, doutor Arnoldo de Freitas. Cumprimentar aqui o doutor Bernardo Abrão, né, o doutor Rafael Rodrigues, e dizer que esse tema, e cumprimentar também a Mariana Vasconcelos, que é minha colega aqui de painel, ao mesmo tempo que eu cumprimento todos os colegas que estão aqui assistindo a gente, e dizer que esse tema, né, de agro com telecomunicações, essa combinação desses dois temas, ele não poderia ser um momento melhor para tratar desse assunto, né? Esses dois temas, eles se convergem. A gente vive, o Brasil é um país, né, em que o agronegócio corresponde a praticamente 23% do PIB, e a tecnologia pode ajudar muito no aumento da produtividade, é um ponto que a gente vai
explorar aqui durante a nossa apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui da apresentação que a gente preparou e eu espero que vocês estejam já enxergando aqui o primeiro slide. Basicamente, a gente vai falar sobre o 5G, a tecnologia em si, 5G. Estávamos até comentando aqui um pouco antes que ela nunca teve tão em evidência, né? No último domingo, até o Fantástico teve uma matéria especial sobre tecnologia. Falar um pouco das características técnicas e potencialidades dessa tecnologia, que realmente é uma revolução, assim, vai trazer uma revolução industrial mesmo. O país tem que estar preparado para isso, não só o agro, o país como um todo, como estratégia de país, e falar um pouco, e falar também dos desafios para a sua implementação no Brasil. Nós temos muitos desafios regulatórios e que, digamos assim, temos boas notícias também, e o que a TIM vem fazendo aí para poder atender, né, alcançar o 5G. Falando um pouco da tecnologia, eu gosto dessa figura porque na realidade, aí eu volto ali no passado, né? Quando a gente tinha o telefone analógico, a telefonia celular do 1G, e a gente conseguia falar, né, no telefone, né, assim, um telefone grandão, né, e com pouca cobertura. O que acontece aqui nas evoluções, né? O 2G ele veio para massificar o serviço, para conseguir habilitar o que a gente chama de serviço pessoal, ou seja, aumentar a capacidade para que cada um pudesse ter um telefone, quer dizer, atingir uma massa da população. O 3G já começa com uma novidade, que ele vem trazer o primeiro contato, digamos assim, com a internet, o acesso à rede de dados móveis, embora com texto ainda. Quem não lembra do BlackBerry, né? Que era a ferramenta o telefone que as pessoas usavam para negócio, ele foi uma evolução sem dúvida. O 4G ele já nos traz uma massificação dos dados, né? Do acesso à internet. Ele consegue, digamos, trazer uma evolução muito grande com as redes sociais, mas o fato é que até o 4G a gente tem uma situação em que o foco, né, da comunicação é a pessoa, né? Somos nós. Né? E o 5G ele já muda isso de uma forma, eu diria, até radical. E eu vou aqui mostrar um pouco, falando um pouco assim das características e comparando o 5G com o 4G. Eu sempre gosto de falar que o 5G não é mais um G, como foi o 3G ou 4G na evolução. Ele é a primeira geração das máquinas, de fato, né? Da comunicação das máquinas. Então, quando a gente vê aqui a evolução de velocidade, aqui nós temos os pilares, né, da tecnologia. A velocidade, primeiro, com velocidade máxima, em tese, tá? O 4G poderia chegar a 2 gigabits por segundo. O 5G, isso em tese, tá? Numa condição ótima da rede. O 5G, essa evolução, ela multiplica por 10. Então, assim, chegaríamos num pico de 20 gigabits por segundo, mas, assim, tipicamente, nós vamos ter um serviço na ordem de 1 gigabit por segundo, que é muita coisa, é mais do que a gente tem hoje nas nossas casas, né? A latência, que é o tempo de reação, o atraso na rede, isso é muito importante na comunicação das máquinas e do IoT, que é a internet das coisas. No 4G é da ordem, né, de 10 a 50 milissegundos, enquanto que a latência no 5G ela cai a 1/10 praticamente, chegando aí até 1 milissegundo. Em termos de velocidade ou deslocamento, quando a gente está se deslocando e se comunicando ao mesmo tempo, o 4G nós tínhamos uma mobilidade máxima de 250 km por hora. No 5G, essa velocidade máxima dobra, né? Chega a ser 500 km por hora. E a densidade, isso é fundamental quando a gente fala de internet das coisas, seja no campo, ou seja nas cidades inteligentes e na indústria. Né? No 4G, nós tínhamos uma capacidade muito mais limitada de gestão de dispositivos por área, por quilômetro quadrado. Praticamente a gente multiplica por 10 no 5G e atinge aí 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Mas, assim, isso significa que o 5G está surgindo, né? E vai substituir a tecnologia do 4G rapidamente? Não. A resposta é não. A gente olha aqui esse gráfico, esse aqui a fonte é a GSM Association, que é a associação de todas as operadoras móveis, uma associação mundial. Nós percebemos aqui que a tendência, né, quer dizer, a projeção para 2025, em que o 5G começa aqui, né, onde a gente está agora no momento, em 2019, 2020, e chega a 14% em 2025, enquanto que o 4G ainda continua crescendo.
né? Então, a gente ainda vai ter uma perspectiva de crescimento, ou seja, vamos começar uma tecnologia nova, mas com 4G ainda a pleno vapor. Isso é importante, né? Quando a gente olha um pouco o que está acontecendo lá fora, esse mapa aqui, a gente está conseguindo enxergar que já temos na prática hoje 97 operadoras, né, que já lançaram a rede 5G no mundo, né? Na verdade, 43. Nós vamos chegar a 97 até o final do ano, né? E tem outras 300 operadoras a nível mundial, em 126 países, já pensando, né, no lançamento da tecnologia. E eu insiro aqui o Brasil nesse contexto, porque a gente vai ver logo à frente, o Brasil está um pouquinho atrás, mas não tão atrasado assim, né? Então, a gente vai ter essa evolução aqui a nível mundial. Quando a gente olha a Coreia, que já lançou o serviço há praticamente um ano, a gente enxerga aqui também, a gente consegue perceber que essa mancha escura, né, é o tráfego 5G comparado aqui com o tráfego 4G que está embaixo, né? O 5G praticamente onde se cresceu de tráfego nesse período, né? Nós tivemos na Coreia um uso muito intensivo, né, de dados, chegando ao que a gente chama BOU, que é a quantidade de volume de dados por usuário, da ordem de 24 gigabytes por mês, né? Isso é bem importante, porque praticamente mais que dobrou o tráfego típico de um usuário 4G. E muito usando algumas tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada. Já na China, né, nós já temos quase 50 milhões de clientes, né, com 5G, e se espera que até o final do ano se chegue a 200 milhões de clientes. Mas na China, como vocês sabem, a escala é outra, né, especialmente quando a gente fala também de tecnologia. Aqui é importante, então, falar um pouco do que eu chamo de pilares da tecnologia 5G. Nós temos basicamente 3 pilares que são muito importantes a gente entender, né? O primeiro é essa sigla em inglês chamado EMBB, que é o que a gente chama de Enhanced Mobile Broadband, que é uma internet, uma banda ultra larga, né? Uma banda larga, ultra larga no móvel, né? Então, esse é o responsável, digamos assim, pela evolução daquela velocidade que eu comentei há pouco, multiplicado por 10, né? Em relação ao 4G, chegando aí na ordem de alguns gigabits por segundo. O segundo pilar, né, é o que a gente chama de Ultra Reliable and Low Latency Communications, que é a sigla URLLC, que na realidade é uma comunicação que garante baixa latência e é ultra confiável, né? Isso é muito importante nas missões críticas, nas aplicações críticas, como por exemplo, o carro autônomo, em que você não precisa do motorista para guiar esse carro, porque ele tem sensores. E a tecnologia, como ela tem essa percepção muito rápida, não tem quase delay, quase não tem atraso na rede, ela consegue guiar esse carro de forma segura. Ou uma outra aplicação típica do 5G, que é uma cirurgia à distância, com um médico, né, distante do paciente, através de uma cirurgia, de equipamentos robóticos, ele consegue fazer uma cirurgia mesmo à distância, porque o atraso é mínimo, na ordem, como eu comentei lá, de 1 milissegundo. O terceiro pilar dessa tecnologia é o que a gente chama de MMTC, é o Massive Machine Type Communication. O que é isso, né? Basicamente, é o que permite o 5G a ter uma gestão massiva de dispositivos da rede. Então, aqui eu posso ter aquele volume, né, de 1 milhão de dispositivos sendo controlados pela rede numa área, por exemplo, de 1 km². Então, ele possui uma capacidade de altíssima densidade de gestão de equipamentos. Isso olhando apenas o 5G, a tecnologia 5G. E por que a gente fala que ele é disruptivo e ele transforma o processo produtivo, inclusive no agronegócio? Porque a gente tem que olhar essa tecnologia como um grande habilitador de outras tecnologias, né? Quando a gente soma as tecnologias que estão amadurecendo, já estão bem desenvolvidas, né? Como inteligência artificial, o clouding, né? O machine learning, o edge computing, que é você distribuir, digamos, o processamento na rede, a gente tem o que eu chamo de tempestade perfeita, né? Nós temos um ambiente propício, né, a desenvolver uma coisa que a humanidade nunca teve, porque a partir de agora, como eu comentei, as máquinas e os processos começam a se comunicar entre si, né? E isso nos gera uma tomada de decisão em tempo real que nunca nós tivemos. Então, nós vamos ter condições de ter um sistema muito mais, digamos, automatizado,
do que nós temos hoje. Isso gera no final das contas, uma produtividade para a indústria muito maior e para o agronegócio também. E também representa um diferencial competitivo, né, de um produto nacional em relação ao mercado internacional. Então, por isso que eu falo que é uma questão estratégica, não para o setor de telecomunicações simplesmente, mas para todos os setores produtivos e para o país como um todo. Eu gosto muito dessa frase que foi dita recentemente pelo presidente da Qualcomm Mundial, que é o Cristiano Amon. O Cristiano Amon, ele vive em San Diego, ele é o presidente dessa indústria Qualcomm, que é uma empresa de altíssima tecnologia no setor de telecomunicações, né? E ele usa essa frase que eu acho perfeita aqui para o 5G, que o que significa o 5G numa frase única e simples? É conectar tudo, todas as coisas, com a nuvem, que é a internet, para poder processar essas informações e 100% do tempo de forma confiável. Então, nós vamos ter com 5G todas as coisas conectadas, seja nas nossas casas, seja na cidade inteligente, seja no agronegócio. Com a nuvem, quer dizer, esse processo vai estar rodando de uma forma na internet, de uma forma descentralizada, né, e de forma confiável 100% do tempo. E com isso, os processos produtivos vão alcançar um outro patamar. Essa figura é importante porque ela é uma característica do 5G que tem muito a ver com o nosso processo em termos, digamos assim, regulatórios até. Por quê? O 5G possui uma característica de trabalhar com o que a gente chama de fatiamento de recursos. Então, ele faz uma gestão da camada física que está aqui embaixo, que são as torres, as antenas, as fibras ópticas. Ele faz uma gestão desses recursos conforme a necessidade. Quer dizer, cada slice de rede, que é aquela fatia, por exemplo, uma fábrica de automóvel, onde tem os robôs, todo um processo robótico, eu faço uma gestão desses recursos de forma diferenciada em relação, por exemplo, a um processo de IoT na fazenda. Então, eu aloco recursos da rede conforme aquela aplicação. A isso a gente dá um nome de network slicing ou fatiamento dos elementos de rede e uma gestão inteligente desses recursos. Isso nos dá um ganho de eficiência e de recursos também na rede muito, muito significativo, sempre olhando, né, no final, a qualidade para o usuário. Eu comentei dos 3 fatores e aqui eles estão representados nesse gráfico, né? A gente tem, então, como eu comentei, a ultraconectividade, a ultra banda larga, né? E a gente tem a baixa latência, a baixíssima latência. Essa combinação ela nos gera uma série de possibilidades, e aí atingindo a agricultura, a logística, toda a cadeia, né, da produtiva, as indústrias, o rastreamento, o carro autônomo, e aí por aí vai, na saúde, cidades inteligentes, gaming, também na parte de lazer, né, o impacto é muito grande. E eu diria para vocês que com essa tecnologia associada, né, como integrando as diversas tecnologias que eu comentei, a gente não tem limites para pensar aqui. O céu é o limite, né? A gente não consegue nem identificar todas as aplicações que serão possíveis. Falando um pouco da importância do 5G para o Brasil, esse número é relevante, né? Então, a Qualcomm ela projetou quanto que o 5G vai trazer, vai ampliar, digamos assim, a economia até 2035. E o número é grandioso, né? Na ordem de 13,2 trilhões, pensando em toda aquela evolução dos processos produtivos que eu comentei. E no Brasil, como é que a gente pode pensar essa tecnologia, como é que ela pode agregar, né? Esse dado aqui é muito interessante, porque quando a gente olha o Brasil, em termos de capacidade produtiva, ele não está muito atrás de outros países. Ele está em 8º lugar, cerca de 21% da participação da produção mundial, né? Só que a participação no comércio mundial é baixa, digamos assim, é baixa comparando com a produção. Então, a gente tem uma baixa capacidade em termos de produtividade e uma participação no mercado grande. Mas por que acontece isso? Porque a nossa produtividade individual pelo trabalhador, olhando o trabalhador brasileiro, é baixa. Nós estamos lá na posição 52. Então, por que eu gosto dessa figura? Eu entendo que o 5G, né, pode ser um grande impulsionador, uma alavanca para o desenvolvimento da produtividade brasileira, né, se ele for bem aplicado. E quando a gente olha os serviços, educação, por exemplo, e a gente vê aqui esse gráfico, é interessante quando a gente olha e compara 2 gerações, né? A gente tem aqui uma geração que está com esse quadrado azul, e que representa pessoas de 25 a 34 anos, mais jovens, né? Comparada com o triângulo vermelho, que são pessoas de 55 a 64 anos,
Muito bem. Quando a gente compara o Brasil, que está aqui à direita, né, e vê essas duas gerações, a gente percebe que o percentual da população que conseguiu concluir um ensino superior não teve uma evolução tão grande de uma geração para outra, que a gente aumentou aqui 5% entre essas duas gerações. Quando a gente compara com a Coreia, a gente vê o tamanho do nosso abismo, né? Porque a gente tem na Coreia 70% da população mais jovem, né, com uma formação superior, enquanto a população mais antiga não chega a 20%, quase que multiplicando por 3,5 vezes aqui a quantidade de pessoas com formação. Então, o Brasil tem um gap muito grande em termos de educação. E como é que a gente pode evoluir? O 5G pode ser uma alavanca também para a educação, no sentido de trazer a tecnologia para perto das pessoas. Né? Aqui a gente tem um exemplo prático, que é uma aula, um holograma, né, de um professor. Isso faz toda a diferença. Não é fácil estudar só na frente do computador. O holograma pode ser um grande incentivador para o aluno, né, e facilitar, né, o ensino à distância. O outro caso de serviço público é a segurança. Né? Nós gastamos muito com segurança no Brasil, né? E isso é uma parte boa do PIB dedicada à questão da segurança pública. E nós estamos nós somos o segundo país em termos de taxa de homicídios na América do Sul. Segurança é um problema muito sério para o país, para o Brasil. E quando nós vemos o 5G e vemos já algumas ações nesse sentido, nós percebemos, mesmo no Brasil, com a tecnologia atual, grandes aplicações, importantes aplicações que podem nos ajudar a superar esse gap também. Né? Então, a tecnologia 5G ela nos habilita, né, a uma evolução em termos de segurança pública também, através de supervisão inteligente, cidades conectadas, monitoramento de câmeras, etc. E reconhecimento facial, e aí sempre associado a outras tecnologias. Né? E quando a gente olha a saúde, o gap também é muito grande. A quantidade de médicos, né, por 1.000 habitantes, comparado com outros países, e de leitos nos deixam, né, ainda muito para trás. E o mais preocupante é que nós temos uma concentração muito grande de médicos nas grandes cidades brasileiras, onde está a menor parte da população comparado com o resto do país. O 5G pode trazer, sim, e quando a gente olha a digitalização, os processos digitais, nós vemos que a tecnologia é pouco aplicada, né, na área médica, na área de saúde. A maior parte aqui ainda é prontuário, somente no papel. E aí nós vemos o 5G como uma grande também ferramenta, uma importante ferramenta para poder evoluir na aplicação da saúde, e especialmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo de pandemia, como um chave para evoluir na telemedicina, como eu comentei, uma cirurgia à distância ou exames remotos, que são totalmente possíveis, né, habilitados aí pela tecnologia 5G. O Brasil desenvolveu um plano importante, que é o Plano Nacional da Internet das Coisas, em que ele identificou 4 verticais: as cidades, a saúde, a área rural e a indústria. O 5G é um grande habilitador do IoT, né? Seja no carro autônomo, seja em aplicações de missão crítica, com o drone, no controle industrial, nos processos industriais, ou com o cuidado da saúde simplesmente. Então, o 5G vai ser um grande habilitador aqui do Plano Nacional de IoT, que já está pronto, já é um plano que já foi publicado pelo governo brasileiro. E, vendo alguns números aqui, esse ganho, né, em termos de economia, para cada ponto percentual adicionado ao PIB brasileiro, né, isso resulta 23 bilhões de impostos e muito mais empregos. E o 5G, olhando uma perspectiva, né, a nível mundial, ele pode representar 5,3% do crescimento em 15 anos, de acordo com a GSM Association. Se a gente transportar isso para o país, se nós tivermos o mesmo nível de crescimento, os 5,3%, nós podemos multiplicar aqui por esses números da esquerda. Então, o impacto econômico do 5G na economia brasileira vai ser muito relevante. Bom, falar um pouquinho do leilão, muito rapidamente, só para comentar com vocês. Nós temos um leilão que está próximo, a Anatel pretende, digamos assim, publicar esse leilão no início do ano que vem, deve acontecer. E nós temos aí um trabalho, porque a frequência principal, a onda primária, né, que a gente vai usar no 5G, que é o 3,5 GHz, é muito utilizado, né, ainda para a TV RO, que é aquela TV via satélite, né, recepção via satélite. Existe ainda uma discussão
porque há uma coincidência, tem que ter uma limpeza dessa faixa, e existe uma discussão de como é que esse processo vai ser feito. Mas a instalação do 5G, a implantação do 5G no Brasil deve acontecer a partir do segundo semestre do ano que vem, é o cenário mais provável. Aqui eu falo um pouco das frequências, mas é importante aqui fazer um cruzamento, né? Nós temos 3 tipos de banda para usar para a tecnologia 5G. As bandas mais baixas, né, que são as bandas aqui de baixo, os 700 MHz, por exemplo, ele vai ser... Nós já estamos usando essa tecnologia no 4G, essa banda, e vai ser leiloado uma nova faixa nesse leilão que a Anatel pretende fazer no início do ano, e vai ser, essa banda é muito relevante em termos de cobertura, né? E aqui você enxerga embaixo, nessa antena, uma comparação de cobertura entre essas diversas faixas, só efeito ilustrativo, né? A banda primária, que é essa banda do meio, que é o 3,5 GB, é uma banda fundamental, porque é a banda que está sendo desenvolvida em outros países e é uma banda que vai harmonizar os diversos países em torno dela. Vai ter muita escala nessa banda de 3,5 GHz. A banda de 2,3 GB não é tão relevante, porque é uma banda menor, uma quantidade de espectro menor. E a banda de cima, que é essa de 26 GB, ela é muito relevante, porque é uma quantidade de espectro muito grande e vai permitir que a gente substitua, muitas vezes, a fibra ótica com o 5G, porque a qualidade, a velocidade que nós vamos atingir na ponta vai ser similar à fibra ótica. E aqui eu tenho um detalhe dessa figura, porque aqui a gente enxerga, né, essas 4 bandas que eu comentei, 700, 2,3 GHz, o 26 GHz e a banda de 3,5, que é a banda primária, que está mais embaixo. Como é que ela está distribuída em termos de lotes, de blocos de frequência. E eu diria que esse é um leilão, talvez o maior da história, porque a Anatel vai colocar como objeto desse leilão cerca de 3,7 GHz, 3.710 MHz de banda total. É considerado o maior leilão da história, provavelmente. Falando um pouco dos desafios, eu acho que esse é um ponto bem importante. O que nós temos de desafios em termos de desenvolvimento da infraestrutura no Brasil que pode atrapalhar o 5G, né? O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é a questão tributária. O setor de telecomunicações possui uma carga tributária muito, muito alta, né? Esse gráfico da esquerda, a gente percebe que a carga tributária no setor chega a ser 47%. É uma carga, digamos assim, tributária superior até a produtos que não são essenciais, né? Isso também representa um percentual da nossa receita significativo, né? Então, basicamente, a grosso modo, é como se a gente pagasse, no final das contas, na nossa fatura, quase metade da fatura é destinada para tributos, né, de diversas ordens, né? Quando a gente olha o gráfico da direita, a gente percebe aqui o tamanho dessa carga comparado com os 15 maiores países em termos de número de acesso, em termos de tamanho de mercado. Falando de banda larga, móvel, né? O Brasil tem aí uma carga de 40%, comparado com outros países, é mais do que o dobro do segundo colocado aqui entre os 15 países com maior quantidade de acessos móveis. Outro tema importante relacionado a isso são os fundos setoriais. São diversos fundos, mas eu queria chamar a atenção ao FUST, né? O FISTEL também é muito relevante, porque é o maior recolhimento, mas o FUST é um fundo que foi criado para poder massificar o serviço de telecomunicações. Só que quando ele foi criado, ele foi focado no fixo, na telefonia fixa, né? Já foi recolhido aí cerca de 25 bilhões e praticamente nenhum real foi aplicado no fundo em benefício, né, do consumidor ou da infraestrutura. Existe um projeto de lei que é bem relevante, que é o 6549, que eu queria destacar, porque a gente está falando muito do IoT e a internet das coisas é importante para o agronegócio. Esse projeto de lei ele propõe a isenção da taxa de Fistel nesses dispositivos. Ele está muito adiantado no Senado e deve estar sendo aprovado nas próximas semanas. A expectativa nossa até o final do ano. Quando a gente enxerga a tendência da internet, né, como eu falei, um aumento de tráfego pelas aplicações que estão surgindo, a quantidade de usuários da internet crescendo, há sempre uma necessidade de aumento da infraestrutura. Quando a gente fala de aumento de infraestrutura, a gente está falando de antenas, mais antenas, que é necessário para o 5G, mais fibra ótica e também mais espectro, que é a frequência que eu comentei há pouco. O espectro, a Anatel, como eu falei, está fazendo um grande leilão, né? As antenas é um grande desafio, e eu vou só detalhar aqui um pouco, né? O primeiro grande desafio, que é a nossa questão do backhaul. O que é o backhaul?
é uma rede de transporte que conecta antena na rede da operadora, na rede que a gente chama de rede de fibra ótica. A gente precisa do 5G, a gente precisa de fibra ótica chegando até cada antena. E no Brasil, a gente encontra muita dificuldade por questões até regulatórias, né? E no 4G, o backhaul já é um problema, já é uma barreira para o desenvolvimento dessa infraestrutura. E vai ser ainda maior no 5G. Quando a gente olha o país, cerca de 30% dos municípios brasileiros ainda não tem fibra ótica. Esse é um belo exemplo do tamanho do nosso desafio. Então, 30% dos municípios brasileiros sequer têm a fibra ótica. Então, chegar com o 4G lá já é um desafio. E o 5G é praticamente impossível. A Anatel fez esse trabalho, que é um plano estrutural de rede de telecomunicações, em que ela mapeou os gaps que o Brasil tem. Isso foi feito em 2018. Eu recomendo aos colegas poderem, digamos, quem tiver interesse, dar uma olhada nesse plano, que é muito interessante, porque ele elenca aqui quais seriam os projetos prioritários. E ele destaca o backhaul como o primeiro projeto a ser desenvolvido em fibra ótica. Quando a gente fala de segundo gargalo, é a dificuldade, né, de ampliar a infraestrutura de telecomunicações, né? Nós temos muitas leis municipais, muitas normas que são restritivas, que impedem ou dificultam a construção de antenas. Prazos muito longos, né? Temos situações em que a gente consegue uma licença, demora mais de um ano e meio, para conseguir um licenciamento, uma licença de uma antena ou de uma fibra ótica. Esse custo é muito elevado também, em muitos casos. Aqui é interessante ver essa figura, porque é um gráfico que mostra, numa mesma região, numa área urbana, para atender essa região com uma antena 2G. Né? Eu começava com uma antena só. Com o 3G, por conta daquele aumento que eu comentei de usuários, eu tive que aumentar essa quantidade de antenas. Né? Quando a gente chega no 4G, já com um tráfego de dados maior, eu tenho que multiplicar um pouco essa quantidade de antenas. E quando a gente vai para o 5G, é mais ou menos essa figura. Né? Temos que multiplicar por 3, 4 vezes ou até mais a quantidade de antenas que nós já temos no 5G. Um ponto importante é que essas antenas são estruturas cada vez menores. A eletrônica, inclusive, hoje, de uma antena 5G, ela pode ser menor que uma caixa de sapato. Então, isso não ocupa muito espaço na infraestrutura passiva. E outro gargalo é o compartilhamento dessa infraestrutura passiva com outros setores. Por exemplo, o uso dos postes, né? Que é um problema clássico, ou o direito de passagem sem ônibus em estradas, né? Em leito de estradas e rodovias, que já está previsto no artigo 12 da Lei Geral de Antenas, que é uma lei federal, mas, de fato, ele não é respeitado por outros entes da federação. Esse é um tema de muita relevância. Também falta assim, coordenação de compartilhamento de infraestrutura, uma visão mais estratégica de país. Né? Nós temos um decreto recente, o 10.480, um decreto federal, né, do Presidente da República, em que nós temos lá já alguns elementos que podem nos ajudar muito a alavancar esse compartilhamento. Como, por exemplo, o DIG ONCE, que é você cavar uma única vez uma obra para que todos estejam integrados ali, inclusive telecomunicações. Vou falar muito rápido sobre o nosso percurso da TIM no 5G, mas aqui faz parte de uma estratégia, como eu comentei, a TIM ela é líder na cobertura 4G a nível nacional, são mais de 3.300 municípios cobertos. Né? Nós temos a maior disponibilidade do mercado em termos de acesso ao 4G, quer dizer, nossa operação, comparando com os nossos concorrentes, você tem o sinal, digamos, disponível muito mais tempo. Na cobertura 700, a gente sempre procurou, digamos, também estar nessa liderança. A TIM, em termos de 5G, foi a pioneira nos testes. Nós começamos a fazer alguns que eu chamo de Living Labs, que são testes vivos, em Florianópolis, Santa Rita do Sapucaí, Campina Grande, sempre associado com fornecedor e academia. E nós vamos ter agora, esse ano ainda, 3 operações comerciais do 5G, começando com a tecnologia DSS, que é usar a frequência atual do 4G. Ainda não vai ter todo aquele potencial que eu coloquei, mas vai ser um teste de prova muito importante para nós, a nível de modelo de negócio. A gente vai desenvolver em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Itajubá, em Minas Gerais, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Como é que a gente supera esses obstáculos que eu acabei de mostrar e se prepara para o 5G? Com inovação na cidade, através de uma tecnologia que a gente já desenvolveu mais de 1.000 biosites instalados, que é um poste que vocês podem observar aqui nessa fotografia. É um poste metálico, que é um poste que se confunde com um poste de iluminação comum, mas dentro dele nós temos toda uma eletrônica e que substitui aquela torre tradicional.
né? Já estamos presentes em mais de 255 municípios com essa tecnologia, e ele é muito mais rápido na instalação dele e totalmente sustentável, porque ele não agride de forma alguma o ecossistema. Aqui é para a gente comparar, né, como é que era antes e depois do biosite, né? Aqui essas fotografias, a maior parte delas é no Rio de Janeiro, em que a gente observa aqui a própria harmonização, né, dessa estrutura com o ambiente urbano. Falando um pouco rapidamente do campo, nós também estamos inovando no campo. A TIM tem um foco muito grande, né, em atender o agro, né? Nós já temos a tecnologia 700 MHz em 4G em mais de 2.400 municípios, como eu comentei, e o Narrowband IoT, que é muito importante, porque é uma funcionalidade que permite a conectividade do IoT em mais de 3.300 cidades no Brasil, e mais de 100 mil quilômetros, 105 mil quilômetros de fibra ótica no país. Essa tecnologia 4G TIM no campo, ela é uma tecnologia que consiste em uma torre alta. Aqui tem um detalhe dela, são 78 metros de altura essa torre, usando a frequência de 700 MHz. Nós conseguimos atingir até 100 quilômetros com um dispositivo IoT, 100 quilômetros de raio, né? Com o smartphone, o raio é menor, mas com IoT, com uma antena específica, com ganho específico de antena, nós conseguimos chegar a 100 quilômetros. Existe uma associação chamada Conectar Agro, que é um grupo de empresas que são focadas em tecnologia no agro, que se reuniram para poder desenvolver e acelerar o 4G no campo. E quando a gente olha para o 5G, como eu falei antes, o céu é o limite. Hoje a tecnologia permite eu fazer um monitoramento da pecuária desde que o bezerro nasce, né, durante toda a vida dele. Eu consigo acompanhar o desenvolvimento desse rebanho. Monitoramento posso colocar milhões de sensores, né, porque a tecnologia me permite isso, com baixíssima latência, para que eu tome decisões em tempo real e aumente a produtividade do agronegócio, e altas taxas. Posso colocar um drone, uma câmera de vídeo de alta definição, podendo fazer uma leitura através de inteligência artificial da qualidade do terreno e identificar e decidir pelo melhor momento de aplicação de um defensivo agrícola, por exemplo. E como é que a gente pode evoluir, né, nesse processo todo? Bom, diante daquilo que eu comentei, a gente pode evoluir com agilidade no processo de licenciamento da infraestrutura, com mais investimento que as operadoras, eu posso falar pela TIM, ela está disposta a fazer, e com políticas públicas alinhadas, né, e coordenadas. E aqui eu chego no praticamente meu último slide. Como é que a gente pode estimular do ponto de vista prático? Aumentando a demanda, por exemplo, diminuindo os custos. A isenção do Fistel, que eu comentei há pouco, do IoT, é muito importante, aumenta a penetração do serviço, tira uma barreira, né, para desenvolver, inclusive, o agronegócio. Uma redução da alta carga tributária, como eu comentei, a carga tributária é muito onerosa. Um efetivo uso do FUST, que é o Fundo de Universalização de Telecomunicações, para programas familiares, por exemplo, para um tipo de um voucher família, como os Estados Unidos já tem, né? E na oferta da infraestrutura. Com políticas públicas alinhadas com o novo marco regulatório, nós temos uma lei de 2019 que mudou o foco da política pública, passou a focar em banda larga, no desenvolvimento da banda larga. O decreto 10.402 regulamentou essa lei, a 13.879. Também podemos, né, incrementar, através de políticas públicas, obrigações decorrentes de contratos com a Anatel, seja do leilão de 5G, ou seja da migração da concessão para autorização, um alinhamento de políticas públicas entre os entes da federação. Esse ponto é muito relevante, porque nós temos que estar, digamos, olhando para o mesmo lado, né? Seja a política pública federal, como a estadual e a municipal. Nós temos que alinhar essas políticas públicas, buscar um alinhamento para que a gente possa ter um franco desenvolvimento do país na direção do 5G. Um exemplo típico é o direito de passagem, porque a gente encontra ainda muita resistência, embora seja uma lei federal, por parte dos entes estaduais e municipais. O compartilhamento da infraestrutura é fundamental, esse compartilhamento da infraestrutura passiva. Existe um decreto recente da semana passada, no dia 21 de outubro, que cria, né, um comitê interministerial de infraestrutura com planejamento de longo prazo, de 10 anos. Eu acho que é um ótimo caminho, mas nós temos ações mais imediatas para fazer. De qualquer forma, isso é um alento, né? É uma coordenação dentro do próprio governo federal. Incentivos de crédito de ICMS, nós temos algumas iniciativas muito interessantes, por exemplo, em Minas Gerais e na Bahia,
em que os governos estaduais eles fazem um processo de licitação para estimular o desenvolvimento da infraestrutura do 4G com créditos ICMS, e isso estimula e acelera muito o crescimento da cobertura. E o uso do FUST, que eu acho que é um ponto importante. Nós temos o PL 172, que está no Senado nesse momento, e que vai poder reestruturar e redirecionar esses recursos, né, para efetivo uso para as telecomunicações. E a última mensagem que eu queria agradecer é dizer que a TIM está pronta para o 5G, para o futuro, e especialmente para o agronegócio. E aqui tem um link que eu queria deixar marcado, que é o Marketplace IoT TIM, em que vocês estão, digamos assim, ele é um link aberto, mas é um lugar em que a gente está desenvolvendo estratégia e parceria, né, e juntando, né, desenvolvedores e startups da área de tecnologia e agronegócio. Obrigado e fico à disposição. Obrigada, Leandro. Obrigado pela apresentação, realmente muito enriquecedora. Trouxe para a gente muitas informações esclarecedoras sobre os desafios do 5G para o país e da necessidade que a gente tem de alinhar as políticas públicas para conseguir aí um desenvolvimento adequado. Tá? Muito obrigada pela apresentação. Queria lembrar todo mundo que quem quiser pode fazer pergunta para os palestrantes e mandar pelo QIA, ok? Tá? E agora a gente vai ouvir um pouco a palestra da Mariana Vasconcelos. Ela é CEO e fundadora da AgroSmart. Ela tem uma ampla formação em administração e negócios e ela é uma expert digital, tá? Então, vamos ouvir a palestra da Mariana. Mariana, está com você a palavra. Oi, estava mudo. Bom, pessoal, nosso tempo é um pouco curto, né? Então, acho que é mais legal ir mais direto aos comentários para a gente poder abrir aí para perguntas, né? Primeiro, eu queria comentar duas coisas, né? Uma delas é que eu sou de Itajubá. Então, Itajubá é uma das cidades pilotos, né? Com a TIM. Então, venho ali do Vale da Eletrônica, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, acompanhamos desde sempre essa evolução da indústria e fico feliz da minha cidade ser aí parte do piloto para essa inovação, né? E segundo, que nós temos uma parceria com a TIM, justamente para poder democratizar e levar soluções e conectividade para o campo, né? Então, somos uma solução disponível aí no Marketplace, tentando, né, avançar aí no próximo passo. Bom, então vou passar um pouquinho da minha visão bem rápida e talvez explicar um pouco da perspectiva do agronegócio e onde que a gente interage um pouco aí com a visão que o Leandro apresentou, né? Bom, pessoal, para quem não é familiarizado com agro, né, para entender um pouco de contexto, o agro está passando por uma transformação digital, né, direcionada por diferentes fatores. O primeiro deles, o fato de a gente ter que aumentar a nossa produção de alimentos em até 70% até 2050, né, já que temos uma população crescente que, além de mais pessoas, tem mais renda, então buscam por mais alimentos. E este aumento ele vai ser viabilizado principalmente por tecnologia, já que nós temos pouca disponibilidade de terra para poder crescer, né? E as terras que estão disponíveis são justamente na América Latina e na África, que são países que sofrem com falta de infraestrutura, como a gente acompanhou um pouquinho ali. E o produtor, ao mesmo tempo que ele tem que aumentar o nível de produção, ele lida com outros desafios, né? Que além da escassez de terras, é a escassez de água, né? Então, hoje, a água, a irrigação é um elemento essencial aí para a gente conseguir produzir mais, produzir, né, fora de época, em regiões que não têm as condições ideais para plantio. E hoje a gente irriga apenas 20% dos cultivos do mundo e eles produzem 40% dos nossos alimentos. Mas a água é um recurso escasso, a gente usa hoje cerca de 72% da nossa água na irrigação e quase metade disso é desperdiçado pela falta de conhecimento do produtor e quanto utilizar. E além disso, temos as mudanças climáticas, né, que também vem aí mudando toda a dinâmica do dia a dia no campo. Então, tudo aquilo que o produtor sabia que ele tinha que fazer, em qual momento ele tinha que fazer, está mudando e ele está tendo que aprender de novo, né, para se adaptar e continuar produzindo. Ao mesmo tempo que a gente tem esse contexto, a gente tem um contexto mercadológico, onde, né, a digitalização tem sido um meio de diferencial competitivo. Então, o nosso agro, principalmente a indústria de insumos, ela é commodity, então ela está buscando na digitalização uma maneira de se diferenciar e ter produtos mais eficazes e ofertas, né, de maior valor agregado para o produtor. E do outro lado,
o nosso consumidor também mudou, né? A minha geração, que até 2025 vai ser 70% dos consumidores aí ativos, né, são considerados prosumers. São consumidores que, além de comprar, querem saber de onde vem esse alimento, como ele foi produzido, se ele foi produzido de maneira sustentável, né, com a rastreabilidade, e estão dispostas a punir marcas que, né, não se posicionem ou não ajam de acordo com aqueles valores que eles acreditam. E, portanto, né, o dado é essencial. O dado ele está presente em todos esses cenários para a gente conseguir ter informação e criar resiliência climática, né, fazendo um manejo agronômico mais adequado da água, dos insumos, né, acompanhando cada fase da lavoura. Ele é essencial para ter rastreabilidade, né, para esse consumidor ser atendido e até para temas de segurança alimentar, né, como a gente está vendo agora uma pandemia. Então, se iniciam, como é que eu posso ter novas pandemias, né? Que tipo de carne, a carne suína, a carne de ave, como é que eu posso gerar outros riscos e como é que eu consigo rastrear isso de volta. E para ter dado, a gente tem que ter conectividade, né? Então, a gente ouviu aí no comecinho, hoje a gente tem cerca de 28% das fazendas conectadas, isso era 14% a menos de 2 anos atrás, né? E a evolução, ela é muito devagar. E ela não é um cenário exclusivo do Brasil. Inclusive, nos Estados Unidos, nós temos ainda grandes gargalos de monitoramento da área rural. E quando eu vejo, né, as dificuldades que o Leandro apresentou para o 5G, eu acho que elas continuam sendo as mesmas dificuldades que a gente tem visto em outros, né, protocolos de comunicação, o próprio 4G ou outros, né, como os protocolos de baixa banda, como o Sigfox, o LoRa. Então, tem sido uma barreira em comum. E isso, com certeza, desacelera o nosso potencial, né, de conseguir superar esses desafios e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, como a gente começou aqui também falando, até 2030. Então, a conectividade ela é muito importante. Onde que no agro a gente vê que existe ainda um gargalo? É a guerra de interesses, né, entre o setor privado, entre o setor governamental. Então, quem tem a responsabilidade de garantir a infraestrutura? Acho que no meio do dilema, né, nós continuamos aí sem conectividade. Temos um problema de financiamento. O Leandro mencionou aí o programa, né, do Plano Nacional de IoT, o BNDES lançou uma linha cerca de 1 ano, 2 anos atrás, né, para financiar pilotos de IoT, e até hoje quase nenhum desses projetos aconteceram, né, o recurso não chegou na ponta, não foram implementados, e não vemos hoje a iniciativa privada e o crédito direto ao produtor para conseguir acessar isso de diferentes maneiras, né, sem depender apenas de um banco de desenvolvimento. Então, quando eu olho o avanço e a promessa do 5G, eu acho que ela tem muito potencial, eu acho que vai ser muito útil para aplicações, por exemplo, como a gente precisa de processamento de imagens mais rápido, né? Ao invés de voar um drone, descer, levar para um computador, levar para outro lugar e subir as imagens, eu conseguir ter esse monitoramento em tempo real. Sensores que consomem mais dados, como as armadilhas de pragas, por exemplo, onde existe algum tipo de processamento local ali no equipamento e eu preciso transferir o monitoramento, né, das máquinas e a automação, são produtos que geralmente não funcionam, né, com os protocolos apenas de baixa banda. A gente precisa, né, de baixa latência, a gente precisa de real-time, de disponibilidade. Então, sem dúvida, ele é muito benéfico. O que eu gostaria de entender e talvez, né, trazer para o debate aqui, para a gente aproveitar esses últimos 10 minutos, realmente num plano de ação, como que ao mesmo tempo que a gente traz o 5G, que é uma nova tecnologia, que com certeza vai ter esses benefícios, mas como ele colocou ali, né, o 4G continua crescendo, como é que essa divisão de atenção vai favorecer ou vai atrasar ainda mais qual protocolo tem que chegar? Porque eu me lembro exatamente, né, alguns anos atrás, quando a gente estava entre o 3G e o 4G. Então, o 4G chegou mais rápido, mas enfrentava os mesmos tipos de problema e continuamos hoje com uma limitação muito alta. E para isso, eu acho que nós, como sociedade, temos que trabalhar no modelo de negócio, porque eu acho que no final das contas, o problema para o agronegócio é quem paga a conta, né? Como é que eu faço ser viável trazer a conectividade? Vender torre não é viável, né? A gente já falou ali, apenas os grandes grupos agrícolas que são listados em bolsa de valores, o que exportam, né, em massa, conseguem hoje ter acesso. E ainda assim, num modelo que não é tão escalável, que ainda tem dificuldade de enxergar o retorno de investimento. Então, eu acredito que na inovação e o compartilhamento dessas responsabilidades, para a gente conseguir ter financiamento e acesso verdadeiro, é onde a gente gostaria de ver aí mais opções, e talvez a legislação possa apoiar a flexibilização dos modelos de negócio, né? Com a TIM, né, na nossa parceria, tá dando um pouco mais de detalhe, estamos tentando ir por aí, né, testando um modelo de negócio,
onde, né, ao fazer o investimento nas torres de 4G e Narrowband IoT, nós conseguimos oferecer como parte, né, um crédito de volta, né, Leandro, por parte da TIM, que pode ser consumido em serviços como o da AgriSmart. Então, nós estamos testando esse modelo de levar a aplicação final junto, porque a gente entende que na aplicação final o produtor tem um retorno de investimento mais direto e, portanto, trazer esse combinado, trazer esse combo, né, da conectividade já com uma aplicação final pode ajudar a viabilizar financeiramente o acesso. E quando se tem um incentivo, né, como é esse rebate, né, do pago na infraestrutura pela TIM para o produtor consumir em serviço, a gente vê que é um caminho. Mas ainda são pequenos passos, né, Leandro? A gente acabou de começar essa parceria, estamos aí tentando crescer ainda em grandes organizações. E do lado legal, eu gostaria de ver como que a gente pode fazer para realmente democratizar os pequenos produtores, né? Quando a gente olha o alcance, a distribuição, porque senão nós não vamos conseguir alimentar o mundo como a gente precisa, e o Brasil tem um grande papel nisso. Mais de 46% da produção tem que vir daqui. Nós temos que fazer isso sem desmatar a Amazônia, sem perder valor e usando os dados para descomoditizar a nossa agricultura. Porque aí sim a gente consegue capturar um valor na ponta que talvez pode ser revertido para o investimento da infraestrutura. Então, bom, vou deixar os últimos 5 minutos para perguntas, só dando um pouco do meu ponto de vista, assim. Estou super animada, mas também sinto um pouco de frustração do lado do agro, da demora que tem, desse jogo de responsabilidade que no final não resolve o nosso problema. Muito bom, Mariana, obrigado. Vou passar também a palavra para a doutora Melina e depois já vamos passar também do nosso lado aqui, já temos várias perguntas da Comissão de Agronegócio, passar a palavra até para o Rafael Molinari fazer algumas e eu também vou fazer algumas, e aí também podemos direcionar as perguntas que forem para a Comissão de Telecomunicações também. Ok, vamos lá. Melina, já assumi a palavra aqui, obrigado, que você ia me passar. Obrigado, Leandro. Eu acho que um dos pontos principais aí do que você nos traz se sustenta na experiência que você tem como engenheiro técnico e como advogado também. Isso te dá uma visão do setor com a tua experiência que é muito valiosa. Obrigado pela generosidade de compartilhar conosco. E obrigado, Mariana, também pela tua generosidade. E é a primeira vez que participo de um evento com você, mas as referências que me haviam sido feitas são absolutamente verdadeiras. Você é uma pessoa que está na ponta no avanço tecnológico e nos ilumina com ideias e com ponderações que aqueles que são mais tradicionais têm uma maior dificuldade em enxergar. E o direito, os advogados são tradicionais, tá? Não há como fugir disso. Então, a gente precisa dessa parceria com você para poder avançar. Eu vou deixar uma pergunta nova aqui para você, Leandro, baseado um pouco no que vi no chat, aqui algumas conversas, e numa provocação que a Mariana deixou. O agro precisa da conectividade. E ela sentiu, na transição do 3G para o 4G, vamos dizer, entre aspas, uma perda de tempo. A gente focou num caminho e podia ter evoluído mais em outro caminho. Nós estamos agora numa nova transição, do 4G para o 5G. A respeito desse medo de perda de tempo, eu ouvi o presidente da TIM dar uma entrevista e ontem ouvi também o presidente da Qualcomm falando a mesma coisa. Quer dizer, parece-me que essa transição, diferente do que foi o 3G para o 4G, é uma oportunidade do Brasil superar o tempo perdido lá atrás. A gente pode usar essa transição para avançar e conseguir se colocar no mesmo patamar que os países que estão mais desenvolvidos nessa tecnologia. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco melhor como é que a gente daria esse salto, qual seria essa estratégia para que a gente possa não perder tempo e estar na mesma onda que está sendo surfada pelos países que estão mais avançados. E dentro dessa mesma pergunta, que você nos explicasse um pouco melhor, o agro ele tem áreas extensas que precisam ser conectadas. Quando você nos explicou das faixas de frequência, nós temos os 700 MHz, que é uma faixa que tem uma cobertura maior, e o 26 GHz, que é uma faixa que tem uma
condição de trafegar dados muito maior, mas tem uma cobertura muito menor. Como é que isso se faz? Qual é o modelo ideal para o agro? É usar todas essas frequências, é ter o 4G, o 5G em paralelo? Talvez essas duas perguntas se relacionem até, mas eu gostaria de ouvir de você um pouco sobre essas duas questões. Só para fazer uma correção, na verdade o 4G chegou antes que o 3G, então ele foi mais rápido. Mas talvez, ao invés de continuar colocando 3G e começar o 4G, teria sido melhor e de uma vez, né? Para de pôr 3G, para de pôr 2G e vai todo mundo para o 4G. Então foi o inverso, mas o conceito da pergunta é o mesmo. Perfeito. Tá, obrigado, doutor Arnoldo. Obrigado, Mariana. Muito bacana estar com você aqui, viu? Porque, além de parceiro agora, né? Você traz uma visão, e como o doutor Arnoldo colocou, traz uma luz para a questão com o teu olhar, que é muito interessante, tá? Isso inspira a gente aqui também. Bom, doutor Arnoldo, vou por partes, né? Vou para a primeira pergunta ali. Como é que a gente pode ganhar tempo aqui no 5G? Como eu mostrei, nós temos alguns países que já começaram a operar comercialmente a rede, né, de 5G, as redes Coreia, entre China, o próprio Estados Unidos. O que nós temos percebido como grande oportunidade para o país é que nós não estamos tão atrasados assim, né? O nosso gap, diferente de outras fases, outros ciclos, né? Ele é menor, né? Mas o que a gente pode ter de ganho, de oportunidade, é o fato de que nesse momento o 5G a padronização do 5G ela continua evoluindo. E existe uma característica que é o que a gente chama de Open RAN, que é a rede de acesso, que é uma possibilidade de você desacoplar o hardware e o software. O hardware, a parte física, né, do software, como um computador. O fato é que hoje, na tecnologia atual, a tecnologia que a gente tem ainda no 5G e no 4G para trás, nós estamos sempre amarrados, entre aspas, nós temos sempre que adquirir equipamentos do mesmo fornecedor que o software. No caso do 5G, nós podemos ter uma característica, a tecnologia está nos permitindo, né, fazer um desacoplamento disso. Então, a gente vai poder ter um hardware de um fabricante, o software de outro, e vários módulos diferentes conversando entre si. Isso abre um espaço enorme para a inovação brasileira, né, o desenvolvimento de startups, no próprio agronegócio. Alguma empresa que se especialize em um determinado segmento, algum determinado tipo de produção, pode se especializar, por exemplo, em desenvolver um hardware, um software, digamos, acoplado a um hardware de um outro fabricante, até de fora do Brasil, trazendo um benefício concreto e se posicionando no mercado. Isso pode nos dar uma oportunidade, então, primeiro, de mais velocidade, né? Nós podemos estar saindo atrás um pouco, um ano e pouco, né? Mas podemos lá na frente estar muito mais adiantados, especialmente no agronegócio. Então, esse é o ponto. E o marketplace que eu coloquei ali na tela, ele tem essa direção. É criar um ecossistema para que a gente possa se integrar, empresas, né, que possam trazer tecnologia, trocar informação também, integrar, né? Então, isso é o que a gente está vendo para frente. E a AgriSmart aqui é um bom exemplo, um belo exemplo disso. Falando um pouco do que você comentou, né, sobre a questão da cobertura, né, e olhando uma perspectiva de 5G, o 5G também tem uma grande inovação dentro da tecnologia. Nas camadas anteriores, em que a gente tinha o 2G, o 3G, o 4G, eram camadas mesmo. Elas eram interoperáveis, mas elas não tinham a mesma estrutura. Então, na mesma torre, eu tenho lá hoje uma antena, um equipamento 2G, na mesma infraestrutura passiva, mas eu tenho que ter outro equipamento 3G, um outro equipamento 4G, com gestões de rede, gerência de redes separadas. Eu tenho no 5G uma característica de absorver essas tecnologias anteriores. Ele, na realidade, acopla, ele integra essas tecnologias anteriores na mesma gestão da rede. Isso me traz, digamos assim, uma grande flexibilidade em termos de aumento dessa cobertura. Como eu mostrei num gráfico lá atrás, no início da apresentação, o fato do 5G estar começando não quer dizer que o 4G vai desaparecer rapidamente. Ele vai continuar crescendo, especialmente em países como o Brasil, que a gente tem, digamos assim, desafios enormes, né? É um país continental. Por isso da importância, por exemplo, da frequência de 700 MHz. A frequência de 700 MHz,
Para vocês terem uma ideia, acho que num dos gráficos, nos desenhos que eu mostrei, numa área plana, nós chegamos a ter, com uma única antena, uma cobertura de 37 mil hectares. 37 mil hectares é uma área bastante significativa numa fazenda, né? Isso nos dá uma capacidade de cobertura muito importante. A questão é que nós temos aquela barreira que eu comentei do backhaul. O desafio é chegar com essa antena, como é que eu conecto essa antena na rede da TIM? E aí é que eu coloco sempre como primeiro gargalo a questão do backhaul. E como é que a gente consegue superar essa barreira? Através de políticas públicas, porque assim, se o modelo de negócio não fecha facilmente, especialmente para o pequeno agricultor, e os casos que a gente tem hoje com o 4G no campo, eles estão muito focados nos grandes agronegócios, e esse grande agronegócio praticamente muda o modelo de negócio, ele viabiliza o nosso modelo de negócio, porque ele participa do investimento. Mas uma coisa muito importante é que essa cobertura, essa nova cobertura que a gente está desenvolvendo, já são 5 milhões de hectares de cobertura. Temos um grande projeto em São Paulo, por exemplo, que é o Citrosuco, né, que chega a ser quase 2 milhões de hectares de área coberta, é o maior exportador de suco de laranja, né, do mundo. Nós temos um ganho em torno dessa cobertura, porque essa cobertura que nós estamos desenvolvendo não é exclusiva, não é uma rede proprietária do grande agronegócio, ela é uma rede aberta. Então, o pequeno agricultor que está próximo dessa cobertura, o que está sendo iluminado por essa cobertura, ele vai ter as mesmas funcionalidades. E não só as máquinas e os equipamentos, mas o que eu gosto sempre de falar que são as pessoas, né? A gente se fala muito de tecnologia, mas a gente não pode esquecer do homem no campo. É interessante nessa nossa experiência, que a gente se aproximou muito do campo nesses últimos anos, um fator decisivo para o trabalhador rural tomar uma decisão em termos de emprego. A primeira pergunta que ele faz não é quanto é o salário que ele está sendo oferecido, é se tem internet lá onde ele vai morar, porque ele precisa que o filho estude lá, que tenha ensino à distância, ele precisa ter acesso à saúde. Então, essa perspectiva social também é muito relevante no campo. Na medida que a gente vai desenvolvendo essa cobertura, com esses 5 milhões de hectares, a gente já atinge mais de 700 mil pessoas que antes não tinham cobertura, né? Então, a gente consegue atingir distritos, vilas que não tinham nenhuma conectividade à internet. Então, tem esse ganho social também. Eu acho que tem um tema que está relacionado com isso, que a Mariana comentou muito bem, que é o grande desafio que a gente tem para chegar no pequeno e médio agricultor no Brasil. Como eu comentei, o Brasil é uma potência em termos de agronegócios. Os grandes agronegócios, eles já têm muita tecnologia e têm recursos para investir, né? E para viabilizar projetos como esse. O grande desafio é como desenvolver a cobertura para, digamos assim, maior quantidade de agricultores, especialmente os pequenos, né? E aí, Mariana colocou um ponto interessante, é a dificuldade de financiamento. Esse PL 172 que eu comentei, que é o PL do FUST, que está na fase final no Senado, ele traz não só a possibilidade de aumentar a conectividade no campo com recursos diretos, como ele também traz uma característica interessante, né, que é o financiamento. Um fundo, pode servir de fundo garantidor para desenvolver tecnologia e para ajudar o homem, o agricultor pequeno, a acessar a tecnologia. Então, ele, ao meu ver, ele é um projeto super estratégico nas várias vertentes que a gente está falando. Então, é preciso ver com muita atenção esse PL 172, que está numa fase bem adiantada no Senado, já passou pela Câmara e pode transformar a nossa realidade na direção que a Mariana falou. Ok, Leandro, acho que era esse é o ponto que eu precisava de resposta mesmo. E deixa eu passar para o Rafael aqui já rapidamente, que ele selecionou perguntas na linha ainda para a Mariana aqui. Bom, queria só aproveitar o tempo da Mariana, ela tem um outro compromisso muito em breve, então só para a gente aproveitar pelo menos uma última pergunta dela, depois eu agradeço aos colegas aí com mais tranquilidade. Mas, Mariana, me diz uma coisa, por um lado você trouxe uma série de benefícios e, né, o céu limite aí para o agronegócio, precisamos muito dessa tecnologia. Por outro, você trouxe aí, pelo menos na minha impressão, um desafio muito grande, né? O que no curto prazo ou no médio prazo já é possível fazer na sua visão, com o que nós já temos hoje ou com pouco desenvolvimento, seja do 4G, seja do 5G, para o agronegócio nessa parte de IoT ou internet das coisas, como vocês dizem, né? O que você diz para nós nesse sentido, por favor?
já dá para fazer muita coisa, até porque a transformação digital ela é uma jornada, né? Não dá nem que o cara queira monitorar a fazenda inteira do dia para a noite, não acontece assim, né? Não tem como, ele tem que começar com alguma coisa. E as coisas que já dão para fazer hoje, coincidentemente, são as coisas mais simples que também são mais baratas. É muito mais caro eu fazer o monitoramento do meu parque de máquinas do que eu fazer o monitoramento do meu clima, do meu solo. Então, uma das principais coisas que eu acho que é a mais importante, que já dá para fazer hoje, por exemplo, é o monitoramento climático. Então, instalar estações meteorológicas, pluviômetros digitais, sensores de solo, para eu entender aquele microclima da lavoura. Porque tudo que a gente faz no manejo agronômico, ele é dependente do clima. E um dos nossos maiores desafios ali está influenciado pelo clima, né? Inclusive a água, né? Então, a adaptação climática, ela já pode ocorrer hoje, né? Já existem várias tecnologias, nós mesmos, nós somos compatíveis, né, com várias tecnologias ao mesmo tempo. Temos nossa rede, temos diretamente conexão via satélite, temos Sigfox, agora temos Narrowband IoT. Então, a gente já consegue se virar, vamos dizer assim, né, e conseguir monitorar as lavouras. Mas, então, o produtor, a nível individual, ele já consegue ter acesso. E o pequeno produtor, ele também consegue ter acesso quando ele se organiza. Então, quando a gente cria uma rede de produtores, né, a gente consegue fazer um modelo de economia compartilhada. Então, 10 produtores é a mesma coisa que uma fazenda grande. Então, ele consegue viabilizar a solução. O nosso desafio é que, como a gente ainda tem que vender do mesmo jeito que eles, para uma pessoa, então eu vou vender para essa fazenda esse kit de monitoramento, o modelo de negócio ainda fica mais difícil de eu atingir um pequeno produtor diretamente. Se a gente consegue investir do mesmo jeito que ele pensa em cobrir o Brasil com disponibilidade de conectividade, isso não resolve o problema, só isso. Aí eu preciso cobrir o Brasil de sensor. Então, para ter uma representatividade climática do Brasil, que vai servir não só para a agricultura, mas para todos os setores, para a gente lidar com a resiliência climática, eu também preciso ter milhares de estações meteorológicas, milhares de sensores de solo, né? Então, eu tenho esse desafio ainda. Então, quando a gente consegue criar uma rede, igual você falou, uma rede de cobertura, eu criar uma rede de cobertura de sensores, eu consigo vender apenas o dado, apenas o serviço. E aí é onde eu acho que a gente vai conseguir realmente atingir a democratização e a massificação do uso do IoT, etc., para o uso da agricultura. Enquanto isso, ele está limitado a vender uma torre para um grande player, eu estou limitada a vender, né, um kit de monitoramento para uma fazenda em específica. Então, os problemas estruturais que vê aí de lei, de incentivo, de financiamento, ele não para na conectividade. Depois da conectividade, tem que ser feito ainda um trabalho enorme para as aplicações, porque o produtor hoje sensorizar é caro ainda, né? Em níveis de sensores pequenos, em maquinária é mais caro ainda. Então, ele conseguir ter acesso a um equipamento inteligente que vai coletar o dado e transmitir por aí, né? Ter um drone, ter acesso a uma imagem, é caro. Então, a gente precisa resolver, é um problema estrutural, né? Ele não para na conectividade, ele continua. Mas hoje já funciona, né? A gente já consegue reduzir aí cerca de 60% da água utilizada no campo, 40% do uso de insumos, né? Energia, químicos, fertilizantes, e subir a produção em quase 20%. Então, a gente consegue gerar um impacto. E um impacto em bastante escala. E a maneira que a gente tem buscado para viabilizar, neste momento, com as limitações que a gente tem, para o pequeno, é usar a indústria. Então, é pegar a indústria de alimentos e bebidas, a indústria de insumos, e montar esses grupos, né, de fornecedores, de cooperativas, para conseguir montar esses modelos de economia compartilhada. Então, qualquer tipo de sinalização, de organização, né, dos grupos menores, para ter acesso, resolveria o problema a curto prazo, enquanto a gente trabalha nessa mudança estrutural. Muito Perfeito, bom, Mariana. Obrigado. Rafael, você quer falar mais alguma coisa? Que eu vou só emendar. Não, só queria agradecer a Mariana, que ela tem outro compromisso. Muito obrigado, Mariana. Sabe que te admiro bastante o trabalho que você desenvolve há tempos fora do Brasil, representando o Brasil em diversas comitivas. Então, parabéns novamente e obrigado aí pelo seu tempo. Obrigada a vocês, pessoal. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto que é tão relevante para a gente atingir, né, o nosso objetivo como humanidade. Fico feliz que a gente está pioneirando não só na produção agrícola, mas também aqui discutindo alto nível de tecnologia e integração. Agradeço a todos aí, a nossa parceira TIM também, que estamos tentando fazer acontecer, né? Do jeito que a gente pode, inovando e tentando levar mais democratização ao acesso à conectividade ao produtor. Obrigado, Mariana, pela inspiração, viu? Obrigado. Valeu. Obrigado, tchau, Mariana. tchau. Obrigado. Eu Muito vou obrigado, aproveitar, Mariana. deixa aqui, e vou direcionar uma pergunta também de um membro da nossa comissão que fez, e aí depois passar a palavra para o Arnoldo também.
E é uma pergunta jurídica e faz sentido, porque nosso evento é jurídico, é da OAB também, então essa parte regulatória é muito forte, é importante, mas é uma pergunta voltada também para o aspecto técnico, então vou direcionar ela para o nosso palestrante, que é a seguinte: o 5G vai consolidar o domínio geopolítico da China no mundo ou teremos espaço para outros concorrentes? Há risco de espionagem pela China e pelos outros países? Eu acho uma pergunta interessante porque nós estamos vivendo isso do ponto de vista político e jurídico, há muita discussão, não é só no Brasil, no mundo todo, sobre esse assunto. E nós já sabemos também que a gente já utiliza equipamentos chineses há muitos anos, né? E também que outros países, assim como a China, não seria só a China, poderiam trazer algum tipo de monitoramento, você está lidando com dados, né? Acesso a dados. Nós temos legislações específicas de proteção de dados, no Brasil como no mundo, mas eu queria ouvir um pouco do aspecto técnico, o que vocês acham disso, também passar a palavra para o Arnoldo, para ver se ele tem alguma opinião sobre isso, também o Rafael, vocês fiquem à vontade para comentar. Leandro, eu vou apenas fazer um complemento à pergunta do Bernardo, dizer que a segurança é uma preocupação que o setor de telecom tem. Nós temos aqui a implantação efetiva da Lei Geral de Proteção de Dados recente, que não se relaciona especificamente com o tema, mas é uma demonstração da preocupação com o tratamento dos dados e a segurança. E essa preocupação não é com o produto de uma ou de outra nacionalidade, né? A preocupação é com a segurança da rede, seja ela qual for. Seria isso, não? Sim. Bom, acho que o doutor Arnoldo respondeu já bem uma parte da pergunta. É uma questão geopolítica, né? Uma decisão de governo, né? Uma decisão de governo. Sobre ela a gente não tem nem como opinar. Né? O que eu posso dizer é que é exatamente isso que o Arnoldo falou. Acho que essa preocupação com a segurança, ela deve existir sempre, e nós temos, muito séria. Né? Nós temos áreas e departamentos aqui são especializados nisso, né? Na segurança cibernética, na proteção dos dados pessoais. Nós vimos nos preparando já há bastante tempo para a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que entrou em vigor agora recentemente. E essa é uma preocupação que nós, a TIM, como operadora, né, de telecomunicações, está no DNA dela. Né? É um tema da nossa maior prioridade. Essa questão geopolítica é uma questão, como eu falei, de decisão de governo. A única coisa que eu posso dizer é que temos hoje já uma presença bem forte de produtos, né, seja da chineses, seja noruegueses, seja suecos, né, que são os principais fornecedores, mas é uma preocupação que tem que existir sempre, não só do ponto de vista, né, empresarial, mas de soberania nacional, enfim. E é um tema que o mundo todo está discutindo nesse momento, né? Não teria uma resposta imediata para isso. É só eu acho importante, sem dúvida, e digamos, nós como empresa regulada, né, TIM como empresa regulada, ela vai seguir seguramente os ditames aí da definição do governo brasileiro. Basicamente é isso. Pessoal, nós temos ainda aproximados 15 minutos de evento. Rafael, Bernardo, vocês teriam alguma pergunta mais afeta ao agronegócio? Se tiverem, por favor, selecionem. E tem uma pergunta já que foi feita no Q&A, Leandro, do Sérgio Barbieri. Ele pergunta a você quais seriam os maiores benefícios para os produtores rurais com a tecnologia 5G, principalmente nas chamadas novas fronteiras agrícolas. Tá. Eu acho que esse é um tema bem importante. Eu vou falar um pouco do que a Mariana puxou, porque quando a gente fala de 5G, né, a gente fala de uma evolução da conectividade que a gente tem hoje. Né? Por que é uma evolução? Aquilo que eu falei no começo, a decisão em tempo real, né, quando a gente associa outras tecnologias como inteligência artificial, ela se torna, digamos assim, muito mais eficiente e eficaz com o 5G. Mas no cerne de estudo, no centro de estudo, a gente está falando do elemento principal, que são as informações, os dados. Né? Então, a transformação digital, seja no 4G, que já está acontecendo, né, e seja a evolução para o 5G, passa pelos dados, pelas informações, que é o elemento básico disso. Então, quando a gente olha para o campo, né, a gente percebe o seguinte: com a evolução dos IoTs, dos interesses das coisas, dos dispositivos,
das máquinas, que muitas delas já vêm equipadas, né, já vêm com um módulo de comunicação embarcado. A gente está falando de informações que são coletadas do campo e são, digamos, direcionadas, são transmitidas para uma base de dados, né, uma base de dados que cada vez recebe mais informações. Aí a gente tem o famoso Big Data, né, um mundo de informações que ela recebe, e que o sistema, que é uma inteligência artificial, com mega processamento que nós temos hoje, permite tomar decisões muito rápidas, que daí a gente fala de tempo real, e retornar para o campo com alguma ação efetiva que vai, aí eu vou respondendo a pergunta, né, aumentar a produtividade, né, reduzir o custo, e no final das contas, na linha final, significa mais lucro para o agricultor. E significa também que ele tem um produto mais competitivo. Porque na medida que ele não tem essa tecnologia, não usa a tecnologia digital, e o vizinho ou o concorrente dele usa, ele está em desvantagem competitiva. E o produto dele fica menos atrativo. Porque o preço final desse produto vai ser mais caro, maior, né, do que o do outro produtor. Então, é uma questão de estar inserido, eu diria até mais, não é nem de estar inserido, é uma questão de sobrevivência e no curto prazo, né, para o agricultor, inclusive o brasileiro. Né? Inclusive, desculpe, o pequeno produtor, né? Porque a gente fala muito do grande produtor, mas o pequeno produtor ele tem talvez uma necessidade ainda maior da tecnologia do que o grande. E eu gosto de usar sempre um exemplo do trator, né? Imagine que a gente tem um sítio, um pequeno produtor, um sítio em que ele tem um trator, só um único trator que anda, que faz a linha de cultivo, né? Ele passa com a linha de cultivo, colocando uma linha direta, com um trator que anda 15 km por hora de velocidade. 15 km por hora. E esse agricultor não é conectado e não fez a transformação digital ainda. E tudo que ele faz é manual, ele anota as coisas no papel, né? E, por acaso, naquele dia, ele esqueceu que a rota do trator não deveria ser uma determinada rota. Ele erra a rota durante um minuto apenas. Na hora que ele for fazer, quando acontece isso, no final desse 1 minuto, ele percebe que que fez a rota errada, significou para ele, por conta da velocidade do trator, 250 metros de linha mal colocada, de linha de cultivo mal colocada. Isso ele vai perder o dia inteiro para corrigir aquele erro que ele cometeu. Se ele tivesse uma rede conectada, ele não precisaria nem ter um trator autônomo, né? Mas provavelmente esse trator não iria cometer essa falha, porque ele ia ter uma rota, um mapa no celular dele, no smartphone, mostrando por onde que ele teria que passar, porque ele teria todo esse mapa na palma da mão dele. Agora eu vou pegar um outro exemplo que para a gente poder, digamos assim, materializar essa conectividade, que exemplos simples nos levam depois a situações mais complexas, né? Esse trator que ele estava usando, ele teve uma falha, ele simplesmente parou de funcionar, ele teve uma falha mecânica. O que esse pequeno agricultor vai fazer? Ele não tem conectividade no campo. Ele vai ter que se deslocar, às vezes, até a pé, para a sede da fazenda, e tentar ligar dali, fazer uma ligação, se ele tiver internet, né, fazer uma conexão com o mecânico ou com a concessionária do trator. Ele já vai ter perdido um tempo razoável para fazer isso, né? Então, talvez esse trator não seja consertado em um dia. Pode ser que ele demore uma semana para consertar esse trator. Se ele estiver conectado, o simples fato de estar conectado vai permitir com que ele possa, no momento que tem a falha mecânica, fazer uma chamada no local do que o trator ficou parado, né? Uma conferência com o mecânico, e se o mecânico não resolver, talvez o mecânico ligue e faça uma conferência com o técnico da concessionária, mais especializado, e resolva o problema do trator em questão de minutos. Ou de muito menos tempo, seguramente, do que no primeiro cenário. Então, esses dois exemplos que eu citei, eles são exemplos assim bem concretos, e eu não estou falando de grandes tecnologias, eu não estou falando de IoT, eu estou falando de coisas que acontecem no dia a dia, e a conectividade faz toda a diferença. Então, e quando a gente amplia isso para outras situações ligadas a toda a cadeia produtiva, e a gente tem muito foco de olhar a produção, né? Digamos assim, desde a fase ali, né, do plantio, do manuseio e cultivo, que é dentro do campo. Mas esse processo ele vai muito além da porteira. Ele começa no início, lá atrás, quando o insumo é gerado, né? Porque quando a gente tem sistemas integrados e o 5G permite isso, eu consigo ter uma gestão dessa cadeia produtiva que vai além da porteira, do início da produção do insumo dele até o final, na hora que ele está transportando o produto final,
na hora que ele está distribuindo, até exportando, né? Toda essa cadeia ela vai estar conectada. E essa é uma diferença substancial que vai, no final das contas, representar mais competitividade para o produto e maior lucro para o agricultor. Ok, muito bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Arnoldo. Se você me permitir, eu vou fazer, depois passo a palavra para você também. Bom, a pergunta é a seguinte: qual a regulação envolvida no setor de telecomunicações relativa ao 5G e no agro? Eu vou responder pelo ponto do agro e vou deixar o Arnoldo falar um pouco da questão da regulação nas telecomunicações. Bom, o 5G ele é uma tecnologia, então ele vai passar por um processo de aprovação, homologação, vai ter uma regulamentação específica sobre ele. Nós vamos ter os leilões também, vou deixar o Arnoldo do agronegócio, ele é um mercado consumidor como qualquer outro, quer dizer, a indústria 4.0 vai consumir isso, né? As pessoas físicas em suas casas vão consumir essa tecnologia, o agronegócio vai ser mais um consumidor dessa tecnologia. Então, eu não vejo assim nada especificamente de regulamentação para o agronegócio. Eu acho que ele é mais um consumidor, mais um mercado para a tecnologia, né? E às vezes vai ter algum incentivo, né? O governo pode criar alguma política de incentivo para o setor adotar a tecnologia, para facilitar o pequeno produtor ter acesso. Então eu vejo nesse ponto. Agora, do ponto de vista das telecomunicações, tem muita coisa. Vou passar para o Arnoldo fazer as considerações. Leandro, você disse há pouco, né? A TIM é uma empresa, o setor de telecom é um setor regulado, né? E imagino eu, e gostaria, acho que entramos aí num ponto que é dos que você mais tem expertise, né? O leilão vai estabelecer quais são as obrigações de quem adquirir o direito de utilização daquelas faixas de frequência, né? Então, Exato. assim como para as outras frequências, deve haver as obrigações impostas ali. E aí eu emendo só com uma questão: qual é a tua opinião acerca do modelo do leilão, ou a minuta de leilão que já foi apresentada? Está naquele equilíbrio entre não ser tão arrecadatório e estabelecer metas em benefício da população, ou ainda está desequilibrado? Tá. Bom, uma coisa assim, importante que foi perguntado sobre regulação, né? O setor de telecomunicações talvez seja um dos mais regulados dos diversos setores que a gente tem de infraestrutura. Nós temos uma regulamentação específica. Quando a gente fala de telefonia móvel, né, a regulamentação do SMP, que é o Serviço Móvel Pessoal. Né? Mas tudo isso, todos os regulamentos que são infralegais da Anatel, eles estão sob a égide da LGT ainda, né? Lei Geral de Telecomunicações, que teve uma atualização que a gente chama de novo marco regulatório, que é uma lei que eu comentei na minha apresentação, que é a Lei 13.879, que é de 2019. Essa lei ela traz algumas novidades, né? Porque a concessão hoje, né? Nós temos dois tipos de outorga, né? De serviços: concessão e autorização. O modelo de concessão, que é o serviço público, o único serviço público que nós temos no Brasil é o STFC, o Serviço Telefônico Fixo Comutado. Né? Os demais serviços, que principalmente o SMP são os mais conhecidos, né? Que é o Serviço Móvel Pessoal, e a banda larga, que é o SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, entre outros serviços, eles são serviços privados e são prestados no regime de autorização. Bom, e vocês conhecem bem a diferença entre concessão e autorização, né? Na concessão, né, nós temos aí o papel do Estado, né, de garantir a continuidade do serviço, o equilíbrio do contrato, etc., universalização, e na autorização a gente não tem todas essas amarras. O que aconteceu no processo das telecomunicações do Brasil? Eu acho que é interessante a gente ter esse panorama, porque explica muita coisa aqui do que está acontecendo. Durante muitos anos, a LGT, ela é de 97, né? Ela focou, né, no STFC, como eu comentei, como concessão. E o FUSH, que eu falei agora há pouco, por exemplo, que é o Fundo de Universalização, ele poderia ser aplicado somente, né? Como a gente está falando de universalização, só poderia ser aplicado para telefonia fixa. Mas o que aconteceu na prática, né? O FUSH nunca foi usado. As concessionárias de STFC, né, nós temos dois
dois tipos de concessionária, concessionárias locais. O Brasil foi dividido em 3 regiões, né? A região de São Paulo, que a gente chama de região 3, mas é a região da Telesp, né, da Telefônica. A região 1, que era a Telemar, que é toda a região ali do Rio de Janeiro, vai a norte, nordeste, Minas Gerais, incluindo. E o que a gente chamava de que essa era a região 1, né? E a região 2 do plano de outorgas era a região 2, a região 2, que corresponde aí à região centro-oeste e sul do Brasil, né? E depois, mais tarde, esse PGO ele foi alterado, e foi porque não poderia ter o mesmo controlador nessas 3 regiões, ele foi unificado a região 1 com a região 2. Então, hoje, a Oi, que é a concessionária de STFC local, ela cobre praticamente o Brasil inteiro, com exceção de São Paulo, onde é a Telefônica, a outra concessionária. O outro tipo de concessão é de longa distância, né? Que é, no caso da Embratel. Os demais prestadores de serviço de telecomunicações são todos autorizatários. Né? Por que é importante falar tudo isso? Porque o modelo mudou em função da evolução da tecnologia, né? Hoje, como vocês sabem, praticamente o mercado de STFC está em desuso, praticamente, né? Muita coisa se faz pela própria internet, né? As pessoas se comunicam muito mais pela telefonia móvel e também pela internet. É crescente o uso, né, de WhatsApp, mensagens, né, mídias sociais. Você tem cada vez também mais voz sobre IP. Nós usamos dentro da nossa rede, por exemplo, uma parte significativa já, mais de 50%, já é voz sobre LTE, que é um voz sobre IP, uma tecnologia. A tecnologia, o protocolo IP é o protocolo da internet, quer dizer, eu trafego voz por dentro do protocolo da internet, dentro da rede da TIM, uma boa parte do nosso tráfego. Mas aí, no final das contas, o que aconteceu? O marco regulatório precisava ser alterado, porque essa legislação ela ficou um pouco arcaica, né? A concessão do STFC não faz mais sentido, porque o serviço está em desuso. Como é que a gente vai ter toda uma regulamentação calcada, né, no STFC como concessão, se esse serviço não está praticamente sendo mais, está em desuso, está em declínio? E aí houve esse marco regulatório, que é a Lei 13.879, 13.879, que ela muda esse eixo do STFC e permite que as concessionárias de STFC efetuem a migração dos seus contratos de concessão para o regime de autorização, mas em contrapartida, aí vem o que o Arnoldo perguntou, com uma série de obrigações que vão ter uma perspectiva de massificar a banda larga, então o foco passa a ser a banda larga, e aí a gente não tem ainda nenhuma situação concreta, nenhum caso concreto ainda da migração da concessão para autorização, mas é algo que certamente, né, as concessionárias que eu comentei devem ter no seu planejamento estratégico, devem estar avaliando, né, essa migração, porque tira um ônus muito pesado da concessão do STFC. Por exemplo, hoje as concessionárias locais ainda têm que manter telefone público, que as pessoas não usam mais, é só ônus praticamente. Elas têm que ter cobertura em locais muito pequenos, com telefonia fixa, que as pessoas também não querem mais usar, as pessoas querem usar o celular, né? Então, ela tem um custo para manter essa operação. Então, essa migração ainda deve acontecer e vai criar daí obrigações, vai gerar obrigações para poder justamente massificar a banda larga. Eu queria pegar uma carona, porque tem uma questão que é uma inovação regulatória muito importante, que é uma quebra de paradigma, eu me refiro ao TAC, né, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, que a TIM acabou de firmar com a Anatel em junho, e é uma mudança de paradigma porque, ao invés da agência reguladora, como vinha sempre fazendo, de uma forma, né, digamos assim, adequada no seu processo, mas ela fiscaliza, que faz parte do seu core, né, da sua obrigação, e no final de um processo administrativo, caso ela entenda, ela aplica uma multa nas operadoras, multas, né, pecuniárias. Muito bem, durante todo o processo aí da privatização, essas multas foram recolhidas e elas entram na linha de Fistel também e nunca foram aplicadas no setor. Elas simplesmente iam para o Tesouro, né, e terminavam, ou eram judicializadas, conforme a situação, mas elas não tinham efeito positivo para o sistema e para o consumidor. A partir desse TAC que foi assinado em junho, que é o primeiro TAC de grande porte que a TIM assinou com a Anatel, ela transformou, né, o contexto dessas multas em obrigações de investimento em infraestrutura. E nós estamos fazendo investimentos em mais de 2.000 localidades no Brasil para poder reforçar, né, o serviço, e em parte deles, em 350 municípios, nós estamos colocando o que a gente chama de compromissos adicionais desse TAC, nós estamos implementando cobertura de 4G
para populações que não têm conectividade nenhuma de 4G. É praticamente a primeira conectividade de internet. São populações em cidades de pequena população, de menos de 30 mil habitantes, e de baixo IDH, menor que a média nacional. E com isso, eu cito esse exemplo, não só porque a TIM faz parte desse processo inovador, mas é um bom exemplo de como uma política pública pode cobrir aquilo que a gente está preocupado, né? Que foi o início da pergunta. Como é que a gente pode melhorar a cobertura? Através de políticas públicas e ferramentas que incentivem o desenvolvimento da infraestrutura, como é o caso esse do TAC da TIM com a Anatel, que eu acabei de citar. Obrigada, Leandro. Obrigada. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Quero agradecer aqui a tua participação, trazer todas essas informações, a tua experiência compartilhado conosco. Foi muito enriquecedor. Obrigado pela tua disponibilidade, tá? Quero agradecer também a Comissão de Agronegócio, Bernardo, Rafael, também pela disponibilidade, pela parceria com a Comissão de Direito de Telecomunicações. E também quero agradecer o time de apoio da OAB, que nos ajudou na preparação do evento, está aqui participando, dando todo o apoio, Tiago, Isabela, Danila, muito obrigado a todos, e agradecer os participantes que nos prestigiaram aqui, ouvindo a nossa palestra, todas essas informações. Espero que tenha sido algo muito produtivo para todos. Nos vemos na próxima, então. Obrigado, menina, obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigada. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, um abraço. Arnoldo. Muito obrigado. Tchau, Até tchau. logo. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos.